Vamos lá. Bom, pessoal, vamos nessa. Vamos seguir com o nosso conteúdo. E hoje, galerinha, vamos falar um pouco sobre lipídios. Pessoal, só para mim ver como é que vocês estão aí com a bioquímica básica lá. O que vocês sabem sobre lipídios, galera? Deixa eu ver como é que tá a galera aí. Vamos lá. Como é que estamos aí em relação aos lipídios, hein, galera? Como estamos? Porção de gordura do corpo. São gorduras. Beleza. E o que são gorduras, né? Eu nunca me contento, né? Vocês devem morrer de rir com isso, né? Porque são gorduras. Aí eu venho, né? Mas o que são gorduras? Obrigado, Stephanie. Moléculas orgânicas insolúveis. Opa, insolúveis. Aí o chato, né, que é insolúvel. Opa, são substâncias anfipáticas formadas por ácidos graxos. Boa! Tô rindo aqui, mas tô rindo de mim mesmo aqui. Devo ser um cara chato, né, do outro lado aí. Boa, galera. Não se misturam com água. Isso. Água e óleo não se mistura. Agora, se eu perguntar para vocês agora, né, pessoal? Qual que é a diferença? O aluno até treme comigo. Você tem que pressionar um pouquinho, né, Stephanie? Qual que é a diferença, galera, entre gordura e óleo? Que isso, Beatriz? Estamos juntos, estamos começando agora. Tá na hora, tá atrasada não. Beleza? Qual é a diferença entre gordura e óleo? O que é gordura e o que é óleo? Gordura é sólida em temperatura ambiente e o óleo é líquido. Sim, isso é verdade. Agora, o que faz um óleo ser um óleo e uma gordura ser uma gordura? Tá bom? Tá certa essa definição, tá? Óleo é líquido a temperatura ambiente e gordura é sólido a temperatura ambiente. Óleo só pode ser vegetal? Essa é uma pergunta. São propriedades bem diferentes. Eu sempre pego, né, Esther? Mas vamos lá, vamos discutir tudo isso. Professor, gordura é formada por carboidrato e óleo não? Nada a ver? Não, cuidado, tá? O carboidrato é carboidrato, gordura é gordura, são coisas diferentes, tá? Colesterol somente em animais, nunca em vegetais. Isso é bacana, viu, Dijane? Porque às vezes a gente vê colesterol, óleo, né? Óleo de soja, uma propaganda grandão assim, ó, zero colesterol. E o mais legal é ver isso e entender que é verdade, né, essa propaganda, né, zero colesterol, né? Porque vegetal não tem colesterol, né? Então eles estão falando a verdade, né? Quando você olhar lá no supermercado, óleo, soia, fazer uma propaganda aqui, soia, zero colesterol, isso é verdade. Óleo tem ácidos graxos insaturados e gordura. Opa, aí já ficou bacana, mas boa. É isso aí. E é isso mesmo, tá legal? Mas essa primeira parte da aula, pessoal, gorduras por serem sólidas possuem predominância. Isso. Pessoal, e é isso mesmo, é esse o caminho que eu quero levar, tá legal? Mas veja, essa primeira parte da aula vamos dizer, a gente vai relembrar algumas coisas da bioquímica básica e aprofundar um pouco. E depois, na segunda etapa, a gente aprofunda mais, tá legal? Mas é isso, eu tô vendo que tá todo mundo bacana aí, sabendo legal aí sobre os lipídios, tá legal?
Opa, achei que estava aberto aqui. Bom, e é isso mesmo. Vou abrir aqui. E é isso mesmo, bacana. O meu computador já não anda aguentando muito mais, mas vamos lá. Mas é isso mesmo, Tati, também tá certo, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Já tá abrindo, viu, galera? É isso aí, tá? Gordura é uma coisa, óleo é outra. Tá legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre os lipídios e vamos falar um pouquinho sobre aspectos gerais dos lipídios, né? Estou apresentando, tá tudo certo. Vamos lá. Aspectos gerais dos lipídios. Vamos nessa. Numa aula mais introdutória um pouquinho, né? Pessoal, primeiro ponto, né? Quando a gente fala de lipídio, a gente precisa entender basicamente o geral de lipídios, né? Eu nunca peguei muito pesado com vocês, assim, no sentido de ir muito na química, né? Muita coisa, muito detalhe, porque eu acho que não é o nosso foco. Não que você não precisa saber. De repente, se você souber, é muito melhor, obviamente. Mas para não ficar um negócio muito maçante, muito exato, né? Para não ficar aquele negócio quadradinho, eu prefiro que vocês entendam pelo menos o geral da coisa, que eu acho que faz mais sentido para a gente. Então, claro, quando você fala de lipídio, logo você tem que entender que é algo que é insolúvel em água. Tá legal? Isso de fato é. Ok? Mas por que é insolúvel em água, né? Porque são hidrocarbonetos apolares. Cara, lipídio é formado por uma grande cadeia de carbono. Tá legal? O que o torna, então, insolúvel. Tá legal? Então, basicamente, quando a gente fala que é um hidrocarboneto, é que ele possui um esqueleto de carbono e hidrogênio, basicamente. Tá legal? Bom, algumas vezes eles apresentam também algumas moléculas de oxigênio. Tá legal? Lipídios também são ésteres de ácido graxo, mais álcool, e por isso possui alguns agrupamentos em suas extremidades, ok? Por exemplo, C-OH, tá legal? Ou grupamento, tá legal? Mais simples, OH. Nada muito pesado para vocês, mas podem ser também considerados como ésteres de ácido graxo mais alto. Tá legal? Então, são as propriedades gerais dos lipídios que a gente precisa aprender agora. Uma coisa importante da gente falar dos lipídios, primeiro, é que por essas características gerais dos lipídios, nós precisamos de solventes apolares para solubilizarmos os lipídios. Por exemplo, nós sabemos que a água é polar, não é isso? Possui um polo positivo e um polo negativo. Lembra que nós vimos no começo da unidade, falando da água? Os lipídios, eles são apolares. São hidrocarbonetos apolares. Não tem um polo positivo e um polo negativo. Por isso, não se mistura com a água, que é um solvente polar. Para a gente diluir os lipídios, nós precisamos de solventes apolares. Por exemplo, álcool. Tá legal? Para dissolver os lipídios. Tá legal? Precisa ser diferente. Agora, uma outra coisa importante da gente falar dos lipídios é que nós não podemos falar que os lipídios, eles são polímeros. Quando nós falamos de carboidratos, a gente fala assim, ó, carboidrato é um polímero, é repetição de glicose. Quando nós falamos de ácidos graxos, nós falamos que o DNA, por exemplo, é um polímero. Um polímero traz a ideia para a gente de que a molécula seja formada por algo repetido, repetidas vezes, como se fosse um trem, tá legal? Funciona para carboidrato, funciona para ácidos nucleicos, mas não funciona para lipídio. O lipídio não é formado por repetições,
tá legal? Como um trenzinho, tá legal? Então, lipídios são um pouco diferentes, mas são formados por grandes cadeias de carbono, tá legal? Por grandes cadeias de carbono. Basicamente, carbono, hidrogênio, uma pitadinha de oxigênio ali com alguns, tá legal? Alguns átomos de oxigênio e alguns agrupamentos, tá legal? Alguns grupos ésteres ou grupamento álcool, tá? São agrupamentos químicos que dão algumas características, estão associados a algumas características dos lipídios, tá legal? E por essas características são, né, dissolvidos apenas em solventes apolares, tá legal? Não tem afinidade por aqueles solventes polares, como por exemplo a água, tá legal? Pois bem, grandes cadeias de carbono, pessoal, forma, né, algo que permite armazenar muita energia. Legal? Por isso, a gordura, os lipídios, os lipídios possuem uma importante função de armazenamento de energia. E é isso que acontece nos nossos adipócitos, por exemplo. Adipócitos, né, aquelas células do tecido adiposo, daquele tecido conjuntivo, com uma função especial, chamada de tecido adiposo. Tá legal? Formado pelas células chamadas de adipócitos. Dentro dessas células é que se acumulam a gordura, que para nós, né, nós armazenamos essa energia na forma de triglicerídeos ou triacilgliceróis. Tá legal? Essa é a gordura de armazenamento energético nosso. A nossa pancinha, ela é formada por triglicerídeos. Tá legal? Lá dentro dos nossos adipócitos. Bom, mas quando a gente fala de lipídios, né, e quais são as funções biológicas associadas, além do seu pneuzinho, do meu pneuzinho, enfim, né, nós também temos que lembrar que os lipídios, eles formam as membranas biológicas, as membranas formadas por fosfolipídios. Toda membrana biológica é formada por fosfolipídio. E tem muitas propriedades interessantes desses fosfolipídios que dá para a gente utilizar em biotecnologia, tá bom? Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E também, com base lipídica, estão os carotenoides, né? As substâncias coloridas, né? Os pigmentos, principalmente pigmentos vegetais, tá legal? Por exemplo, os pigmentos que vão do amarelo até o vermelho nos vegetais são carotenoides, tá bom? São importantes para inúmeras funções também nos animais. Tá legal? Então, só algumas das funções biológicas dos lipídios. Lipídio não é totalmente ruim, tá? São extremamente importantes. Nós também temos muitos lipídios com função regulatória no nosso organismo, né? Por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina E, diferentes vitaminas e hormônios são todos formados à base lipídica, tem uma base de formação lipídica, tá bom? Bom, uma outra coisa importante também, olha aqui o nosso urso polar, tá legal? Os lipídios também formam, né, na nossa derme, uma camada protetora contra a perda de calor, né? A gordura, ela tem uma característica física muito importante, que é uma baixa condutividade de calor. E por isso, ela tem uma característica, então, de isolante térmico. A gente diz assim como uma regra básica, né? Aquela substância que é o mau condutor de calor, conduz mal calor, ela é, então, um bom isolante térmico. Se ela não conduz, ela, então, isola a temperatura, tá bom? E a gordura está dentro dessas substâncias e é um importante isolante térmico dos animais, tá? Principalmente na nossa derme, né? Nós temos um grande cobertor, né? Forrando o nosso corpo, tá legal? Protegendo o nosso corpo contra a perda de calor, tá legal? Essa camada, ela pode ser maior ou menor, dependendo do clima que a gente vive, tá legal? Ou do animal que a gente está estudando também, certo? Então,
Nós temos também a gordura, tá legal? Como um importante isolante térmico. E a gente não pode esquecer, né, que dos vegetais também são importantes isolantes, tá? Na verdade, impermeabilizante, né? Nas folhas dos vegetais, nós temos uma cera, uma camada protetora que impede que uma folha, por exemplo, se encharque, né, quando cai a água. É por esse motivo que nós, por exemplo, utilizamos azeite no tempero da nossa salada, né? Porque se não fosse o azeite, que tem a base lipídica, então consegue impregnar nas folhas, que tem também uma cera que impermeabiliza a folha, nós não conseguiríamos, não teria sabor o tempero, né? O vinagre, por exemplo, a água, pega uma folha de couve, por exemplo, e pinga uma gotinha de água, né? Você brinca com ela não molha a folha, ok? Ou o vinagre é a mesma coisa. Então você usa o azeite para conseguir temperar a salada. Esse é a finalidade do azeite na salada. Tá legal? Então também compondo ali as folhas dos vegetais. Bom, são vários os grupos dos lipídios que nós vamos discutir hoje, mas vamos começar a discutir um pouquinho sobre o grupo dos glicerídeos, tá bom? Que é um grupo que muito nos interessa, principalmente no nosso PI. Bom, o glicerídeo, ele é assim chamado porque ele tem uma molécula de glicerol formada por ácido graxo, tá? Então aqui eu tenho uma molécula de glicerol e perceba que nessa molécula de glicerol, o carbono 1, 2 e 3, nós temos, dando bobeira aqui, um grupo OH. Grupo OH, né, esses grupos hidroxila, eles são loucos para reagir com hidrogênio, formando uma molécula de água e ligando alguma coisa ali. Tá legal? E é justamente isso que acontece. Olha o meu glicerol ligando com uma cadeia de ácido graxo aqui, ó. Tá vendo que o ácido graxo também tem um H dando bobeira? Cara, é H dando bobeira, OH dando bobeira. Isso aqui você forma uma molécula de água, H2O, e liga essas duas paradas aqui, ó. Tá legal? Sempre que você vê esses grupos OH dando bobeira, é alvo para reação de alguma coisa. Tá bom? E esse alguma coisa, na maioria das vezes, é o hidrogênio que todo mundo tem. Tá legal? Muitas vezes acontece assim. Agora, perceba que esse glicerol tem 3 grupos OH dando bobeira. Ora, 3 lugares para ácidos graxos se ligarem. Agora, olha só que bacana. 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Você já ouviu falar isso aqui? Um triacilglicerol, né? O famoso triglicerídeo. Olha lá. Tá legal? Então veja que o seu triglicerídeos, o seu triglicérides ou o seu triacilglicerol é a mesma coisa. O que é? Nada mais é do que uma molécula de glicerol ligada a 3 cadeias de ácidos graxos. Por isso, triacilglicerol, triglicerídeos é a mesma coisa. Tá legal? Então esse é o primeiro, né? O nosso glicerídeo mais importante para a gente aqui, pelo menos para os animais, né? Formam o grupo dos glicerídeos mais importantes. Tá legal? O nosso triglicerídeos, a nossa reserva energética. Bom, ácidos graxos formam longas cadeias carbônicas e têm diferentes funções químicas. Tá legal? Aqui coloco vários exemplos de ácidos graxos. Precisa decorar? De jeito algum. Nunca, em faculdade, você não tem que ficar decorando nada. Tá legal? Não é o objetivo ficar decorando nada. Saiba que existem diferentes cadeias, diferentes ácidos graxos. Tá legal? Que não são todas iguais. E veja, dependendo do grupamento, olha aqui, ó, um grupo O e um grupo OH, formando um grupo ácido, que é o ácido palmítico. Tá legal? Ácido esteárico, ácido palmitoico,
totélico, enfim, oleico, tem vários tipos, tá legal? São longas cadeias de carbono, um final COH. Bom, dependendo do que a gente observa na cadeia carbônica, nós classificamos na cadeia carbônica que forma o ácido graxo, nós vamos classificar esses lipídios, tá legal? Por exemplo, lipídios saturados que formam as gorduras, lá da minha pergunta, olha lá, que formam as gorduras, são formados por ácidos graxos de cadeia simples, ó. Todos os carbonos estão ligados uns com os outros por uma única ligação, tá legal? Então é formado por ácidos graxos saturados, tá legal? E essa ligação simples entre os carbonos, né, formando a cadeia carbônica, isso, quimicamente falando, favorece eles a formarem grupos, tá legal? Se agruparem uns com os outros, se arranjarem uns com os outros. Por isso, em temperatura ambiente, eles ficam sólidos, tá? Por isso, uma gordura, um lipídio saturado, tem a consistência de uma gordura a temperatura ambiente. Tá legal? Então, quando você vir falar de lipídios saturados, entenda que são lipídios cuja constituição de ácidos graxos é formado por ligações, apenas ligações simples entre os seus carbonos. Tá legal? Isso que são os lipídios saturados. Tá legal? Por que que eles formam as gorduras? Pela facilidade, né, de arranjo entre essas estruturas. Tá legal? Fica sólida a temperatura ambiente. E olha aqui quem são, né? Olha quem são. O bacon, por exemplo, né? A gordurinha da picanha, enfim, tudo isso é gordura saturada. Tá legal? Então, se alguém quiser, na nossa aula de lipídio, levar uma churrasqueira e levar picanha, por exemplo, para fazer aula prática, tá de boa. Tá legal? Tem que comer a gordurinha lá. Brincadeira, ninguém vai levar churrasqueira que não vai dar tempo de ficar assando carne, né? Mas vamos lá. Bom, se os lipídios saturados possuem apenas ligações simples, já vamos então ligar que lipídios insaturados possuem alguma ligação dupla. Olha aqui o exemplo. Tá legal? Olha aqui ligações duplas. E essas ligações duplas fazem com que esse tipo de lipídio fiquem líquidos à temperatura ambiente, ou seja, eles possuem a consistência de óleo. Tá legal? Agora, tem um detalhe nesses lipídios insaturados. Acontece que alguns possuem a configuração cis. Outros acabam adquirindo uma configuração trans. E isso está associado à disposição espacial de grupos de hidrogênio. Perceba que aqui, ó, na configuração cis, os dois hidrogênios estão para o mesmo sentido, ó, estão no mesmo lado. Agora, na configuração trans, está um para cima e outro para baixo, tá vendo? E é justamente isso que faz com que ele seja um lipídio, né, insaturado do tipo trans. Essa inversão de posições dos grupos hidrogênio. Tá legal? Isso acontece com os lipídios insaturados. Tá legal? Alguns exemplos de gorduras, de lipídios insaturados, são, por exemplo, o ômega 3, ômega 9, tá legal? Que a gente toma, inclusive, em cápsula, que ajuda a regular uma série de coisas no nosso organismo, tá legal? São exemplos, né, de gorduras, de lipídios insaturados, tá legal? Todos eles com a consistência de óleo à temperatura ambiente, é sempre importante a gente falar isso, tá bom?
Bom, sobre as gorduras hidrogenadas, o que afinal de contas é isso? Cara, o que acontece que na indústria, principalmente na indústria alimentícia, existem processos que adicionam hidrogênio à gordura vegetal. Tá legal? Então você pega um determinado óleo vegetal, por exemplo, adiciona hidrogênio e torna ela uma gordura sólida. Tá legal? Adicionando hidrogênio. Tá legal? Porém, né, essas gorduras hidrogenadas, elas acabam trazendo alguns malefícios para a gente. Tá legal? Então veja, você rompe uma série de ligações duplas, né, para transformar o óleo em gordura e acaba formando, por consequência, um tipo de gordura que não é legal para a gente. Porém, é um bom conservante dos alimentos. Muitos alimentos industrializados são ricos em gorduras hidrogenadas. Tá legal? Porém, tá? Porém, você acaba tendo a transformação e formação de muitos tipos de gorduras chamadas gorduras trans. Tá legal? Veja, quando ocorre a transformação das ligações para o tipo trans. E essa gordura trans, durante esse processo de hidrogenação, acaba formando um tipo de gordura que possui uma maior afinidade, possui uma maior aderência às nossas artérias. Tá legal? E a gente vai ver que o LDL, por exemplo, ele tem uma característica que é de levar lipídios para diferentes partes do corpo. E esse tipo de gordura trans, que acaba sendo formado por consequência do processo de hidrogenação, elas têm uma maior afinidade pelos nossos vasos sanguíneos, pelas nossas artérias, tá legal? Provocando a arteriosclerose, tá? Mais facilmente, tá? Aonde nós temos muita gordura trans? Olha lá, na bolacha ou biscoito, né? Para mim é bolacha, tá legal? Manteiga, né? Que a gente compra essa no supermercado, manteiga Qualy, enfim. Tá legal? Muitos doces industrializados, muitos, são ricos em gorduras hidrogenadas e, portanto, também gordura trans. Tá legal? Claro que a Anvisa, né, ela controla a quantidade de gorduras trans e ela obriga os fabricantes a avisar a presença a quantificar, avisar e quantificar a presença de gordura trans em determinados alimentos. Tá legal? Essas são as gorduras trans que acabam sendo formadas de forma forçada pela indústria alimentícia. Tá legal? Uma gordura mais prejudicial à nossa saúde, inclusive. Aonde está presente esse tipo de gordura? Em muitos alimentos industrializados. Por quê? Porque, inclusive, essa gordura ela é um bom conservante dos alimentos. Tá? É incrível, mas você pega um biscoito recheado desse, né, uma bolacha recheada dessa, você deixa a temperatura ambiente, esse negócio não embolora nunca, né? Demora um tempão para começar a estragar. Tá legal? Justamente pela presença dessa gordura trans. Tá legal? Então, veja, essa gordura trans, ela é um bom conservante alimentar, porque ela é do tipo trans, não é qualquer micro-organismo que consegue quebrar esse tipo de gordura. Porém, ela é prejudicial à nossa saúde. Quimicamente falando, né, essa imagem aqui mostra uma diferença importante entre as duas. Aqui nós temos o tipo cis, né, mais curvado, os dois hidrogênios aqui, ó, do mesmo lado. E olha aqui o tipo trans, o hidrogênio invertido. Ok? Isso aqui leva a uma alteração significativa da estrutura molecular da gordura, o que inclusive, né, afeta diretamente o metabolismo, tá, lipídico. Tá bom? Não é só um hidrogênio, mas sim a configuração tridimensional da molécula. Tá legal? Afeta diretamente o metabolismo do lipídio. Tá legal?
Então, aqui embaixo nós temos a gordura trans, a cis, e aqui em cima nós temos a gordura trans, né, com os dois hidrogênios invertidos. Tá legal? Então, veja que a gordura saturada, né, a gordura trans, são as piores. Tá legal? Aqui um pequeno resumo, então, do que nós falamos dos glicerídeos. Primeiro, nós temos dentro dos glicerídeos os óleos, e nós temos as gorduras. Basicamente, que não pode esquecer, né? Os ácidos graxos, os óleos são formados por ácidos graxos insaturados, enquanto que a gordura é formada por ácidos graxos saturados. Óleo é líquido em condições ambientais, né, em temperatura ambiente, em condições de ambiente, e isso a gente está falando, quando a gente fala de temperatura ambiente, a gente padroniza isso em laboratório, tá? São temperaturas próximas a 25, até 25 graus Celsius, tá? Essa é a temperatura ambiente. É muito complicado, né? Imagina uma pessoa no Alasca dizendo temperatura ambiente e uma pessoa na Austrália falando de temperatura ambiente. Mas é aceito em laboratório uma temperatura próxima de 25 graus Celsius, que seria uma temperatura ambiente, tá legal? E as gorduras, né, são sólidas em condições de ambiente, né, em temperatura ambiental de aproximadamente 25 graus Celsius, tá? Isso é aceito internacionalmente, tá bom? Essa temperatura ambiente. Tá legal? Esse é um pequeno resumo dos glicerídeos. Então, veja que o importante é como é, né, a fórmula química, a estrutura química dos ácidos graxos que formam o lipídio. Tá legal? Bom, dentro dos glicerídeos, nós temos as gorduras animais, óleos de peixes. Né? Nossa, no meu tempo, tinha óleo de fígado de bacalhau. Graças a Deus, se tiver alguém que lembrar disso, né? Era horrível, tá legal? E também temos os óleos vegetais. Eu coloquei aqui essa baleia, né? Porque a baleia tem um órgão, me esqueço agora o nome do órgão, né? Que ela comprime e ela solta, né? Ela comprime, ela fazendo esse processo, ela transforma o óleo em gordura nesse órgão e ela consegue flutuar ou abaixar dentro do oceano, tá bom? Na coluna d'água. Tá legal? Aqui nós temos um exemplo de óleo vegetal e aqui nós temos a nossa reserva, né? Também nos nossos tecidos, dentro dos nossos adipócitos, nós temos o triglicerídeos, tá bom? Que é um glicerídeo, tá legal? Só lembrando vocês, né, que esse triglicerídeos, ele é sintetizado lá nos adipócitos, então é armazenado dentro das células. Os adipócitos são as células que formam, então, o tecido adiposo. Você precisa lembrar que os tecidos adiposos, essas células, elas não se dividem. A gente tem uma regrinha básica na biologia que diz, né, que toda célula especializada não se divide. E o adipócito é uma delas, tá legal? O que eu quero dizer para vocês é, se você engorda ou emagrece, a quantidade de células de você gordo e você magro é a mesma. O que muda é se ela está mais cheia ou não. Quando você engorda, suas células, elas engordam, elas crescem, elas incham, e se você emagrece, elas murcham, né? É isso que acontece. É importante você entender isso, principalmente a galera da estética aí, né? Por exemplo, hoje na lipoaspiração, a galera vai lá, o médico rompe uma boa parte do tecido adiposo, né, mecanicamente, né? E aí a pessoa, depois de um tempo, claro, tem um efeito satisfatório, né? Mas o médico lá no ato de ficar rompendo esse tecido, ele acaba danificando algumas partes, e esse tecido não se regenera, tá legal? Então, como você tem, né, a falha em alguns pontos no corpo ali, né, você tem a perda de células, se essa pessoa que fez lipoaspiração volta a engordar, a pessoa pode ficar um pouco defeituosa ali por causa desses percalços que acontecem no tecido adiposo, porque o tecido adiposo não vai se regenerar. Então, onde permanecer células, as células vão estufar ainda. Onde não tem mais célula, não.
Então, a pessoa acaba ficando um pouco deformada, né? Se ela faz a lipo e depois engorda de novo depois de um tempo. Tá legal? Justamente pelos danos teciduais causados pelo próprio procedimento médico, que é sobre um tecido que não tem regeneração. Tá legal? Bom, dentro dos grupos dos lipídios, importante também a gente falar um pouquinho sobre os fosfolipídios, né, que são os lipídios formadores das nossas membranas biológicas. E aí, basicamente, o que nós temos formando esses lipídios é um glicerol, também, mais 2 ácidos graxos, né? E um grupo fosfato, tá? E aí, isso aqui forma, então, uma cabeça hidrofílica, graças ao grupo fosfato, tá legal? E uma cauda hidrofóbica. Eu tenho certeza que vocês viram isso aqui muitas vezes na vida de vocês, né? E isso, então, adquire uma característica muito importante, que é a das nossas membranas. Cara, você tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. O que você acha que acontece com essa molécula quando você joga ela, por exemplo, num copo d'água? Ela tenta uma forma de se estabilizar. Tá legal? Olha aqui, ó. Uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica. Se você coloca uma, ela vai ficar maluca lá dentro da água tentando se estabilizar. Tá legal? Provavelmente ela vai ficar com essa cauda para cima, né? Tentando fugir da água. Mas agora quando você coloca um monte dessas moléculas aqui na água, sabe o que acontece? Acontece que sozinha, ela por si só, ela acaba formando uma estrutura estável, que é justamente uma membrana, uma bicamada lipídica. Tá legal? Se você pega, por exemplo, muitas moléculas de fosfolipídio e coloca num copo com água, a forma mais estável desse fosfolipídio é justamente uma membrana, uma bicamada lipídica. Tá legal? Por quê? As cabeças aqui, ó, vão ter afinidade por água e as caudas não. Então vai ficar cauda com cauda e as cabeças viradas para fora. Tá legal? É bacana isso. Sabe por que é bacana? Porque você pode tirar proveito disso e construir uma célula fake, vamos chamar assim. Tá legal? Uma célula, ó. Você consegue colocar coisas aqui dentro e direcionar isso. Tá legal? Então vamos supor, sei lá, pode ser qualquer exemplo, que eu tenha água e DNA, por exemplo, vai, tudo misturado. Eu coloco o fosfolipídio lá, o fosfolipídio acaba formando esse pacote sozinho. E dentro aqui, ó, nós teremos também uma solução aquosa que é a mesma que está fora. Tá legal? Se é água e DNA, por exemplo, eu posso colocar um DNA aqui dentro, posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Tá legal? Porque o fosfolipídio tem essa característica. Tá legal? Justamente por a cabeça ser hidrofílica e a cauda ser hidrofóbica. Tá legal? Eles vão formar essa estrutura naturalmente. Tá? Eles formam essa estrutura celular naturalmente. Então, nós temos meio aquoso aqui dentro, ó, o lipídio amarelinho, e o meio aquoso aqui fora. Isso é usado em biotecnologia para transporte de substância, tá? Tudo que tiver afinidade por água, por exemplo, vai ser transportado aqui dentro. E o que, por acaso, tiver afinidade por lipídio, vai ser transportado aqui, tá? Na cauda do fosfolipídio. Tá legal? Então, a gente consegue transportar facilmente substâncias para dentro de uma célula, por exemplo. Tá legal? Uma característica, uma curiosidade para vocês aí, bem bacana. Bom, outro grupo é o grupo dos esteroides. E aí, quando fala de esteroides, a gente já lembra de testosterona, de hormônios sexuais. Todos eles são a base, tá, de esteroides, que são lipídios. Ó, progesterona, estradiol, cortisol, aldosterona. Olha a vitamina D3 aqui, ó, colesterol. Todos eles são esteroides, tá? Basicamente, o que define esses esteroides, olha aqui, ó, uma cadeia de carbono com 4 anéis fusionados. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá legal? Todos eles derivados de isopropenos. Tá bom? Isso aqui é a estrutura química dos esteróides. Cadeia de carbonos com 4 anéis fusionados. Tá legal? Todos eles possuem 4. Tá legal? E eles são a base, né? Base de muitos hormônios. Tá legal? Basicamente, colesterol pode servir de fonte para a construção desses hormônios. Tá legal? Esses são os esteroides, que formam o grupo dos hormônios sexuais, principalmente. Bom, o colesterol, né? Eu falei um pouquinho para vocês no dia MEG, na quinta-feira, sobre colesterol, né? E basicamente nós temos o LDL como colesterol ruim, o HDL como colesterol bom. Mas, afinal de contas, o que faz um ser bom e o outro ser ruim? Veja, por exemplo, que aqui nesse slide, ó, eu só falei colesterol. E sabe o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar um negócio para vocês. Colesterol é colesterol, não tem muito o que fazer. Gordura é gordura, tá legal? Acontece que vocês lembram lá no começo, quando eu falei que gordura era apolar, então não se misturava com solvente polar, por exemplo, a água. Quantos por cento tem de água no nosso plasma sanguíneo, por exemplo? 95, 98%. Cara, pensa comigo o seguinte, como que gordura vai ser transportado, então, na água? Ora, você come alguma coisa, essa alguma coisa vai ser digerida e absorvida lá no seu intestino. Como que vai circular no teu sangue? Entende? Se são duas coisas que não se misturam. Complicado. O que acontece é justamente que gordura, para ser transportada no seu plasma sanguíneo, ela precisa ser empacotada, cara. Não tem outro jeito. É o único jeito de transportar gordura numa solução rica em água. Cara, então essas gorduras são empacotadas. Como assim empacotadas? Cara, é isso mesmo, empacotado. Um pacote. E esse pacote que guarda essas gorduras é basicamente lipoproteínas, que são proteínas de transporte ligadas a gorduras. E essas lipoproteínas é que são o que a gente chama de HDL e LDL. Tá legal? E isso que são, então, HDL e LDL. Ninguém fala, mas existe um outro chamado de VLDL, tá? Um pouquinho aí da próxima aula. Tá legal? Mas por que que um é bom e o outro é ruim se os dois são gorduras? Tá? Se os dois são gordura, não. Se os dois transportam gordura. E aí que tá a pegada. Tá bom? Daqui a pouco eu falo para vocês, ou até na próxima aula a gente entra em detalhes sobre isso. Basicamente, o que eu quero que vocês guardem sobre sobre esses dois carinhas aí, é que o LDL, ele é ruim porque ele transporta gordura para diferentes partes do seu corpo. E essas diferentes partes do teu corpo, e por isso, né, por levar gordura para diferentes partes do seu corpo, esse cara, o LDL, ele aumentado, ele eleva seu risco de um AVC, ele eleva o risco, por exemplo, também para um infarto, tá legal? Por esse motivo, por carregar gordura para todas as partes do seu corpo, para diferentes partes do seu corpo, tá legal? Agora, o HDL, ele é bonzinho porque basicamente ele remove a gordura do seu corpo. Tá legal? Porque ele remove basicamente a gordura do seu corpo. Nós temos, por exemplo, colesterol constituindo a nossa bile. Tá legal? Constituindo a nossa bile. E quem leva esse colesterol até a bile é justamente o HDL. Tá? O HDL que faz isso. Tá legal? Agora veja, a nossa bile contendo colesterol, quando essa bile for para o intestino,
for despejada lá no intestino para que ocorra a digestão, veja, ela está carregando colesterol. Ela está carregando colesterol. E sabe o que acontece com esse colesterol? Vai ser lançado para fora do seu organismo nas fezes. Agora tem um detalhe muito importante. Se você tem uma alimentação rica em fibras vegetais, esse colesterol vai grudar nessas fibras vegetais e vai ser eliminado ainda mais colesterol nas suas fezes com as fibras vegetais. Lembra lá no começo que eu disse que as fibras vegetais também possuem aquela cutícula lipídica? Justamente, o colesterol também vai ser arrancado literalmente do seu corpo graças à presença dessas fibras vegetais. Tá legal? Dessas fibras vegetais. Então veja, por isso que a gente diz que o HDL é o bonzinho, o LDL é ruim. O LDL manda gordura para todas as partes do seu corpo. O HDL vai formar a bile, na bile tem colesterol, e esse colesterol pela bile vai acabar saindo do seu corpo pelo intestino, tá? Boa parte, tá legal? Vai ser removido do seu organismo pelas fezes. Claro, se você tem uma alimentação rica em carboidratos, né, não digeríveis, que a gente chama, fibras vegetais, né, quem já comeu milho sabe, quem não mastiga o milho direito, o que acontece com o milho, não é? Por que o milho sai inteiro nas fezes, ou uma semente sai inteira nas fezes? Justamente graças à parede celulósica das células vegetais, né? Essas sementes, como o milho, por exemplo, não é digerido. Né? Nós não conseguimos digerir celulose, e a semente, por exemplo, sai inteira, as fibras vegetais saem inteiras. Legal? Existem muitos exames laboratoriais que avaliam somente as fezes, tá bom? Fezes não é o único tipo de exame, não. E alguns exames, por exemplo, coprológico funcional, nós avaliamos as fibras vegetais. Tá legal? Também existe muitos tipos diferentes de exames de fezes apenas. Tá legal? E esses carboidratos não digeríveis, né, formados à base de celulose, acabam transformando, ligando, né, se ligando esse colesterol e saindo nas fezes. Tá legal? Uma outra coisa importante das fibras vegetais para digestão é que, como não são digeríveis, ficam armazenados no intestino, também estimulam a produção de muco, e isso melhora a consistência das fezes. Tá legal? Daí vem a importância de uma alimentação rica em fibras vegetais. Tá legal? Então, de certa forma, em uma gangorra, né, em uma balancinha, o HDL, ele controla o LDL. Tá legal? Ele controla as taxas de colesterol no sangue. Tá legal? O HDL que faz isso. Tá bom? Bom, colesterol é exclusivo de animais. É exclusivo de animais. Vegetais não tem. Vegetais têm moléculas parecidas. Por exemplo, plantas têm o estigma-esterol. É parecido com o colesterol, mas não é colesterol. Fungos têm o ergosterol. Outra molécula parecida, mas não é colesterol. Tá legal? E guardem aqui pra gente que é importante, né? Porque vai ser um importante constituinte dos sais biliares e também vai formar, né? Serão precursores dos hormônios. E lembra também que, se você ver lá no mercado um óleo sendo vendido zero colesterol, pode comprar, pode acreditar, porque realmente é verdade que não tem colesterol naquele óleo, né? Porque óleo vegetal vem de planta, planta não tem colesterol. Então, você pode comprar que o fornecedor lá, o fabricante, está sendo sincero com você, não está te enganando. Tá legal? Realmente não tem óleo vegetal com colesterol. Tá legal? Fica ligado nessa. Bom, os carotenoides também são lipídios. Eles formam pigmentos. Tá legal? Eles praticamente participam da fotossíntese, né, absorvendo diferentes comprimentos de onda, né? Então acabam influenciando muito na taxa fotossintética de uma planta. Tá legal? Por exemplo, olha aqui a cenoura.
né? É rica em beta-caroteno, ok? E esses carotenoides, né, que vêm dos vegetais, ele acaba também se acumulando em tecidos animais. Por exemplo, é o beta-carotenoide que acaba dando a cor da gema, por exemplo, de uma ave, da galinha, por exemplo. Legal? Ela é mais laranja ou menos laranja, dependendo da quantidade de carotenoide, tá? Da alimentação da galinha. Legal? Inclusive, existem alguns suplementos alimentares das galinhas que servem para dar uma coloração mais viva à gema do ovo, tá? Um aspecto comercial sobre isso. Tá legal? Tudo bem? Esses são os carotenoides, tá? Formam pigmentos. Tá legal? Vai do vermelho, do amarelo ao vermelho. Tá legal? Quanto mais forte a cor, mais carotenoides tem. E aí, por último, né, os cerídeos, que afinal de contas são cerídeos. Galera, são as ceras, tá legal? Quem nunca brincou, né, de pegar ali uma folha de planta e tentar molhar, né, uma gotinha d'água, ali você fica para lá e para cá, para lá e para cá, tá, com essa gota d'água, e ela não molha, né, a folha. Por quê? Porque essa folha é coberta por uma cera que é lipídio, tá legal? Essa cera, ela serve para impermeabilizar mesmo essa folha, para impedir que essa folha perca água, né, por transpiração. Né? Nos vegetais, nós temos essa cera, né, toda a folha, e permitindo apenas que as plantas, né, façam as trocas gasosas, enfim, pelos estômatos, né, por aberturas, né, de alguns pontos das células que são chamados de estômatos. Tá legal? Essa cutícula impermeabiliza todo o resto da folha. Tá legal? Para que ela não perca água por toda a superfície. Tá legal? Bom, cerídeos também são formados por ácidos graxos, mais álcool, né? São moléculas de cadeia longa. São basicamente ceras e têm a função de impermeabilizante. Tá legal? Algo que impermeabiliza também protege contra o ressecamento. Tá legal? E abelhas usam muitos desses cerídeos aqui, por exemplo, nas suas colmeias. Tá legal? E algas também possuem cerídeos, tá bom? Esses cerídeos. Legal? Mas é muito importante também para os vegetais aqui, recobrindo essas folhas, né? Que as folhas de uma planta nada mais são do que grandes painéis solares, né? Painéis fotossintéticos. Tá legal? Que não pode ficar perdendo água por bobeira. Tá legal? Bom, existem ali alguns outros grupos, né, ou agrupamentos lipídicos, tá legal? Alguns exemplos eu vou colocar para vocês, ó. As prostaglandinas, tá, que são produtos inflamatórios do nosso organismo, também tem base lipídica. As tromboxanas, né, que participam do processo de coagulação do sangue, também são lipídios. Os leucotrienos, produto de respiração celular, são todos eles à base de lipídios. Tá legal? São outros grupos, tá bom? Grupos menores que também têm base lipídica, tá bom? Só para constar. Tá legal? São alguns outros grupos. Tudo bem? Sim, travou? Tudo bem? Pessoal, essa é uma aula mais introdutória, né? Eu tenho certeza que o meu amigo Odair falou muito com vocês sobre isso. Tá legal? Então é mais... Opa, eu não vi que vocês mandaram aqui, deixa eu ver. Lucas sabe o que é óleo de fígado de bacalhau, né, Lucão? Puta, esse negócio é horrível, cara. Rose, essa porcaria ainda existe, mas Rose, eu vi na farmácia com sabor tutti-frutti. É por isso que essa geração deu errado, Rose. Eu dou sal. Pô, assim é apelido. Pô, agora que eu vi as coisas de vocês aqui. Óleo de fígado de bacalhau é horrível, gente. O negócio será?
Pelo amor de Deus. Tá legal? Mas como eu estava falando para vocês, galera, essa aula é uma aula mais de revisão, um pouquinho, sobre a bioquímica, né? Que eu tenho certeza que o Odair falou muito com vocês, né? Já faz um tempinho eu queria revisar um pouquinho antes de entrar mais nesse assunto. Tá legal? Oi, Larissa. Obrigado por fazer me apaixonar bioquímica. Tá gostando, Larissa? Que bom, que bom. Obrigado, Larissa. Tamo junto. Com o sabor, o gosto é pior ainda. Ah, Lucas, não sei, cara. É que eu vi na farmácia sabor tutti-frutti, cara. Fiquei indignado com aquilo, cara. Falei, não é possível. Mas deve, misturar as coisas deve ficar horrível, cara. Galera, mas estamos juntos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Tomei sabor de laranja. Cara, não é possível que conseguiram piorar o negócio, cara, porque o negócio era ruim demais. Cara, eu não sei se o pessoal mais novo sabe do que a gente está falando, cara, mas é um negócio horroroso. Que a mãe da gente dava, minha mãe dava isso para mim todo dia. Traumatizou todo mundo. Beleza? Galera, deixa eu falar para vocês. Vocês aguentam mais um pouquinho? Cara, de laranja, eu tô pensando aqui, cara, com sabor. Nunca tomei, não, mas não deve, acho que não deve combinar, né? Vamos fazer um intervalozinho, então vocês aguentam mais um pouco? Vamos adiantar uma partezinha? Beleza, vamos fazer um intervalo para dar uma esfriada na cabeça e vamos para uma segunda parte. Tá legal? Vamos para uma segunda parte então, fechou? Vamos dar uma esfriada na mente e a gente volta. Que hora vocês querem voltar? A gente adianta um pouco, né, para a gente fazer a prática de boa semana que vem. Agora são 5 para as 9. 9h15, podemos voltar? Pode ser? Beleza, vamos lá então, cara. 9h15, a gente volta, vamos dar uma esfriada na cabeça e a gente retoma aqui então. Tá? Tudo bem seguir mais um pouco mesmo? Dá para ir? De boa, galera? Beleza. Sem forçar a barra com ninguém. Então vamos nessa, galera. Vamos dar uma esfriada na cabeça. Beleza, Iago, valeu. E já a gente volta. Então, 9h15 eu chamo vocês aí, eu dou um grito. Tá legal? Eu dou um grito para valer, hein? Vamos para essa segunda etapa, pessoal, sobre os lipídios. Vamos focar um pouquinho mais no metabolismo agora dos lipídios, tá legal? E como eu falei, a primeira parte da aula foi mais para relembrar, né? Mais uma revisão, né? Do que metabolismo mesmo, tá legal? Mas eu precisava saber como que vocês estavam aí nessa parte. Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu sempre coloco apresentar e esqueço se eu estou apresentando ou não. Tá tudo certo. Então vamos nessa. Bom, galera. Então, basicamente, né, nós vimos que os lipídios são compostos por cadeias de ácidos graxos e os ácidos graxos possuem uma série de características químicas, onde basicamente, né, o que determina muitas funções dos lipídios são justamente as cadeias carbônicas, né, as cadeias apolares que formam os ácidos graxos e podem ser saturadas ou insaturadas. E aqui nós temos uma visão geral de um ácido graxo. Muito bem, isso aí a gente acabou de ver, está fresquinho na nossa cabeça. Mas agora, se a gente for pensar em todos os lipídios que nós vimos,
Cara, basicamente, nós temos lipídios simples sendo formados, né, que são lipídios de cadeias longas, cadeias carbônicas, mas não há uma complexidade da molécula, né? É uma molécula grande e tudo mais, mas é simples, sob o ponto de vista químico, formado basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Quem que é formado assim? O nosso triglicerídeos, ou triacilglicerol, que é a mesma coisa. Mas, cara, como assim simples, né? Ora, tinha uma cadeia de carbono, tinha ligações duplas, mas não existia anéis, não existiam nada mais complexo na cadeia carbônica. Ô, prof, Oi, tem como você liberar esses slides pra gente? tem. Esse aqui eu não postei, né? É. Esqueci. Esse aqui, tô adiantando, eu não tinha postado para vocês. Bom, vocês aguentarem a mão aí, tô gravando, mas vamos lá, né? Vamos lá. Fica aí na gravação depois. Vamos lá. Então eu vou postar para vocês 2 vídeos, tá, pessoal? Que vai ter nesse card aqui, que são as 2 etapas da aula. Aí, pronto. Vamos lá. Desculpa, eu não postei antes porque né, não sabia que hora que ia terminar, enfim. Mas tá aí, tá na mão. Tá bom? Então, eu estava falando para vocês que dependendo desses ácidos graxos, nós tínhamos a formação de lipídios simples, por exemplo, nosso triacilglicerol, né, o nosso triglicerídeo. Legal? E nós temos também a formação de lipídios compostos, né? Por exemplo, os fosfolipídios, né? Que tinha inclusive um grupo fosfato lá, né? Que formavam os fosfolipídios, colesteróis que possuíam anéis fusionados, são moléculas mais complexas. Tá legal? Agora, de onde vêm, né, os lipídios? Basicamente, os lipídios vêm, né, de uma via exógena, pelo menos em sua grande maioria. Tá legal? Ou seja, vem da alimentação. Então, como que vem da alimentação? Como que é quebrado, digerido isso, né? E como que é absorvido isso no nosso organismo? Isso a gente precisa entender. Tá legal? Tem tudo a ver com o PI de vocês, inclusive. Com o Dia Maker. Basicamente, né, quando a gente fala de várias moléculas orgânicas, a gente tem que lembrar também, né, que, olha, os carboidratos, eles começam a ser digeridos na boca, tá legal? E termina lá no intestino. Proteínas começam a ser digeridas no estômago, tá legal? Terminam no intestino. Ainda não falamos de proteínas, tá? Vamos falar disso. Agora, os lipídios, eles são digeridos totalmente no intestino, tá legal? Então, onde vai acontecer o processo que nós vamos falar agora? Dentro do intestino, ok? A digestão acontece dentro do intestino, na luz do intestino, por células chamadas de enterócitos, tá? Que são as células que formam o epitélio do intestino, tá legal? O intestino, então, é um grande tubo, né? Enroladão lá, tá legal? E se eu cortar esse tubo, né, e der um zoom, eu vou ver algo assim, né? Um tubo cortado com suas vilosidades, né? Justamente para aumentar a superfície de absorção e não para por aí, né? Se eu der mais um zoom aqui no epitélio,
eu vejo ainda as microvilosidades, né? E se eu pegar lá uma célula, um enterócito lá do epitélio, eu vejo que ele é assim, né? Todo bonitão assim. Esse é o enterócito. Esse é uma célula. Tá legal? Então eu formo vilosidades e microvilosidades, né? As células também possuem essas vilosidades, tá? Chamadas de microvilosidades, justamente para aumentar a superfície de absorção, tá? Então esses são os enterócitos, tá legal? E o processo de digestão vai acontecer também com a formação de estruturas chamadas de quilomícrons, tá legal? Eu já vou explicar o que são esses quilomícrons, tá legal? Que vai ser formado lá na saída dos enterócitos, na verdade, lá quando então vai para o sangue essa gordura. Então o processo que a gente vai contar agora está acontecendo lá dentro do intestino, quando você então ingere a gordura. Tá legal? Então, basicamente aqui, ó, tem uma célula epitelial do intestino e olha aqui, ó, essa franjinha aqui, ó, isso aqui são as microvilosidades dos enterócitos. Tá legal? Agora, como que acontece então a digestão dos lipídios? Cara, o lipídio chegou lá no intestino. Basicamente, o que que acontece? Lá dentro do intestino, o alimento chega, o fígado já vai despejar a bile. E a bile vai ser fundamental nessa digestão dos lipídios, porque ela vai fazer um processo chamado de emulsificação da gordura. E o que que é isso, né? Emulsificação da gordura ou emulsão da gordura? Cara, basicamente é isso aqui, ó. Preste muita atenção nessa formulazinha, que esse desenho aqui tá bem simples, ó. Imaginem um pedaço de gordura grande. O que os sais biliares vão fazer é isso aqui, ó. Vão repartir esse fragmento grande. Imagina uma grande gota de óleo. Chega os sais biliares e quebra essa grande gota em pedaços menores. Isso é emulsificar. Olha aqui, ó. Então, veja, era grandão. Quando se juntou com os sais biliares, ficou várias unidades menores, ó. Tá vendo? E isso aqui vai facilitar a quebra das moléculas aqui, ó, por lipases. Vai facilitar a ação de enzimas que degradam lipídios, que são, então, chamadas de lipases. Tá legal? Que são, então, chamados de lipases. E olha só, os monoglicerídeos, então, que são as moléculas mais simples, sendo absorvidas pelos enterócitos, ó. Absorve aqui, então, a gordura, né, os monoglicerídeos. Lembra que nós temos os triglicerídeos, né? Vai ser absorvido os monoglicerídeos. Tri tinha 3, né? O que vai ser absorvido é um de cada vez, né? Um glicerol mais uma cadeia carbônica, um monoglicerídeo. Tá legal? E nisso, né, se solta aqui, ó, os sais biliares para cá, ó. Os sais biliares não entram na célula. Muito bem, isso aqui é emulsificar a gordura, é facilitar o processo de digestão, por quê? Porque divide um pedaço grandão em pedaços menores. Quem faz isso? Os sais biliares. Por isso que a gente fala que a bile é essencial na digestão de gordura. Tá legal? Porque elas fazem a emulsificação da gordura. O que é essa emulsificação? É essa ajuda, né? Essa repartição, essa fragmentação em partículas menores de gordura, facilitando a ação de lipases. Tá legal? Imagina a lipase agindo aqui um fragmento grande de gordura. Demoraria mais tempo, né? Agindo sobre essas partículas menores, você consegue aprimorar, né? Melhorar o processo de digestão. É justamente essa a função. Tá legal? Bom, ocorreu então a absorção aqui nos enterócitos, ó, dentro da célula.
Agora, o que vai ser formado? Os triglicerídeos aqui nos enterócitos. E veja só esses triglicerídeos sendo empacotados nesses quilomicrons. Esses quilomicrons, então, são grandes pacotes que transportam gordura. Lembra que eu falei para você que gordura era gordura? Gordura é gordura, não tem o que fazer. Tá legal? Acontece que a gordura, para ser transportada, cara, no seu plasma, ela tem que ser empacotada, senão não vai, cara. Não tem jeito. E ela é inicialmente empacotada no seu intestino nesses quilomicrons, tá? Nesses quilomicrons. Esses quilomicrons serão, olha aqui, ó, exportados, secretados dos seus enterócitos para o seu plasma sanguíneo. Olha aqui, ó, chegou no sangue os quilomicrons. Só para você se ligar, olha o que são esses quilomicrons, cara. Grandes pacotes de gordura. Sabe o que tem aqui dentro, aqui na imagem, hein? Parece um monte de salgadinho, fandango, sei lá. Cara, tudo isso aqui é triglicerídeos, ó. Perceba que tem um monte. É um grande pacote. Tá legal? Envolto por uma membrana, uma bicamada, ó, uma membrana lipídica de fosfolipídios. Tá legal? Onde nós temos nessa camada o colesterol e algumas proteínas, ó. São chamadas, no geral, de apolipoproteínas, que serão fundamentais para o transporte correto dessa gordura. Então, olha aqui o grande pacotão que virou aquela gordura. O triglicerídeo está aqui dentro. Tá legal? O triglicerídeo está aqui dentro, é o recheio, ó. Você olha na imagem aqui, parece um monte de fandangos, né? Sei lá se tem fandango desse tipo aqui. Tá legal? Só para você se ligar, parece ali o salgadinho, será? Tá legal? Mas pensa que tudo isso aqui é gordura. Tá legal? Isso aqui é um quilomicron, que logo vai ser absorvido e cair no sangue. Tá legal? Na aula de lipídios, né, vocês comendo lá alguma coisa gordurosa, a gente espera ver isso, tá legal? No sangue. Tá legal? Não que a gente vai ver essas bolas, né? Eu vou mostrar para vocês a lipemia, que é formada por esses quilomicrons e o triglicerídeo. Tá legal? Bom, essas apoproteínas, que você pode ver abreviado, né, só como apoproteína, principalmente essa C2, ela vai ser muito importante, principalmente no tecido adiposo e no tecido muscular, onde esses pacotes vão literalmente descarregar o que eles transportam, que é o triglicerídeo. Tá legal? Então, essas apoproteínas, C2 principalmente, tá, vai ser alvo, tá, de lipases que vão remover os ácidos graxos dos triacilgliceróis. Tá legal? Graças a essas proteínas. Tá? Claro, que de novo, a ideia não é forçar os detalhes ou cansar a cabeça de vocês. Tá legal? A ideia é vocês entenderem que o triglicerídeos, tá bom? Vai ser empacotado. Gordura é transportada dentro de pacotes. E o primeiro pacote a ser formado, que vai então transportar essa gordura até tecido adiposo, muscular, por exemplo, vai ser o quilomicron. Tá legal? Que é um grande pacote de gordura. Tá legal? Bom, lá nos adipócitos e fibras musculares, o que vai acontecer? Cara, adipócito faz a lipogênese. Tá legal? Ora, vai formar gordura dentro da célula. Um adipócito é como se fosse uma grande bolha, cheia do quê? De gordura. Tem tanta gordura no adipócito que essa gordura até empurra o núcleo para a periferia da célula. Tá legal? E ela fica cheiona.
É o que eu falei para vocês, quando você engorda, não aumenta a quantidade de células, é a célula que engorda ou diminui, ela aumenta de tamanho ou diminui. Tá legal? É por isso que se você faz lipoaspiração, por exemplo, tira umas partes dessas células, quando engordar de novo vai ficar zoadão, tá? Fica com o corpo meio estranho, porque deforma mesmo, tá legal? Porque esse é um tecido que não se regenera, tá legal? E nas fibras musculares vai acontecer a produção de energia. Beleza. Vai produzir energia da onde? Da quebra desses, né, desses ácidos graxos que estão presentes dentro do quilomicro. Tá legal? Claro que vai precisar acontecer o quê? Ó, detalhe importante. Essa lipase que vai através da ativação pelas apoproteínas C2, veja o que elas fazem. Elas removem os ácidos graxos dos triglicerídeos. Lembra que o triglicerídeo tinha 3 ácidos graxos, não tinha? Então ela tira, ela quebra isso, ela separa. Para quê? Para que no citoplasma de um adipócito isso possa ser remontado. Tá legal? Porque é algo grande. Vai ser remontado em triglicerídeos lá dentro do adipócito. Tá legal? Nas fibras musculares pode sim ter produção de energia. Tá legal? Bom, então o quilomicron é um grande pacote de gordura. Conforme ele vai passando por adipócitos ou por células, por fibras musculares, ele vai perdendo seu recheio. Ele vai diminuindo de tamanho. Tá legal? Ora, ele tá passando por todo o organismo, descarregando o seu recheio. Ele está diminuindo de tamanho. Acontece que toda aquela configuração proteica que ele tem na superfície, olha, imagina o seguinte, imagina uma bexiga de ar, tá? Um balão aí, né? Se você for carioca é balão, né? Se você for paulista é bexiga, tá legal? Cara, você enche essa bexiga bem grandona, certo? Você pega uma canetinha, faz uma bolinha em 2 pontos dessa bexiga bem cheia. Essas 2 manchas que você fez com a canetinha, você concorda que elas estão a uma determinada distância. Quando você murcha essa bexiga, você concorda que essas manchas se aproximam, porque você diminuiu o volume da bexiga? É mais ou menos isso que acontece aqui. O quilomicro é grandão, tá? O quilomicro é grandão. Conforme ele começa a descarregar o seu interior, que é de triglicerídeos, ele vai diminuindo de tamanho. E aquelas proteínas que eu mostrei ali fora, o colesterol e tudo mais, ele tem uma outra configuração agora, tá? E os quilomicrons, eles vão fazer isso, esse descarregamento pelo tecido adiposo e por fibras musculares, até eles se transformarem em quilomicrons remanescentes, que são um pouco menores, tá legal? São um pouco menores. Esses quilomicrons remanescentes, lá nos hepatócitos, lá no fígado, vai formar o que a gente chama de lipoproteína VLDL, tá legal? E em outras células o HDL e o LDL, tá? Que são aquelas frações do colesterol, lembra? Na verdade, eu sempre falei para vocês que gordura é gordura, tá legal? O que é então VLDL, LDL e HDL? São lipoproteínas. Talvez ainda não tenha ficado claro para vocês, mas eu acho que agora fica. Cara, se liga nessa imagem. O quilomicron é um pacotão grandão, cheio de gordura dentro, tá? Acontece que esse quilomicron grandão, ele vai passando por células adipócitas, células musculares, e vai descarregando o seu interior, vai diminuindo. E esse diminuir, chega até um ponto que forma os quilomicrons remanescentes. Que aí lá no fígado, o fígado reconhece esses quilomicrons remanescentes, que são um pouco menores. Tá legal? Descarrega um restante de gordura lá e perceba que
perceba que o restante nada mais é do que aquele balão que eu te dei de exemplo, murchando, 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 ó. Perceba que a quantidade de gordura dentro vai diminuindo. E lembra aquelas manchinhas que eu pedi para você pegar uma canetinha e fazer no balão imaginário aí com você? Olha só como essas proteínas começam a ficar mais próximas umas das outras, tá vendo? Olha essa azulzinha. Deixa eu pegar uma cor para você enxergar melhor. Cara, olha aqui, ó, preto, ó. Olha onde tá essa azulzinha, olha onde tá essa roxinha aqui, ó, no quilomicro. São bem distantes. Olha no VLDL onde estão, ó, mais próximo. Ó. Olha aqui no IDL. Já vou falar o que é IDL. Olha no LDL, cara. Agora, olha no HDL. Olha só. No HDL tá tão murchinho, que até outras proteínas aqui roxinhas, ó, ficaram mais próximas, tá vendo? Cara, é igualzinho a esse balão imaginário que eu falei para vocês que foi murchando, 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 murchando. Tá legal? Acontece que quanto, né, do VLDL até o LDL, esses compartimentos, essas lipoproteínas, transportam gordura para todo o corpo. Tá legal? Justamente por essa configuração daquelas apoproteínas que eu mostrei em mais detalhes naquele outro slide. Tá legal? Porém, o HDL, não, ele vai formar a bile. Por isso que ele é tido como bonzinho e o LDL como ruim. Pô, professor, mas você não falou do VLDL e do IDL. Cara, eu não falei porque eu ia falar primeiro para vocês do quilomicro. Tá legal? Mas o VLDL, basicamente, ele vai estar entre o quilomicron e o LDL. E o IDL é uma fração que não vai ter muita importância para a gente, porque ele é temporária. Ele é uma molécula, existe sim o IDL, tá legal? Ele está entre o VLDL e o LDL, porém ele é uma molécula temporária. Ele está permanente na sua amostra por pouco tempo. Então ninguém dá muita moral para esse cara, para esse IDL. Tá? Todo mundo só fala do VLDL, LDL e HDL. Cara, o que todos eles fazem? Transportam gordura. O que é gordura? Cara, gordura é gordura. Gordura é o triglicerídeos, que é o recheio desse balão imaginário. Tá legal? E é isso que são as frações dos colesteróis. Agora, olha só também, ó, vamos definir, né, o que é, por que chama VLDL. Primeiro é tudo em inglês, tá? Então, esse L final aqui, ó, é de lipoproteína. O que significa VLDL? Lipoproteína de muito baixa densidade. Tá legal? Porque a gordura, né? Quanto mais gordura tem, menos denso é. Tá legal? Inclusive, dependendo de como for, né? Na aula de lipídio, talvez quando a gente consiga ver isso, você vê até estruturas boiando no sangue. Tá legal? Bem em cima. Tá legal? Que é o quilomicrons e o VLDL. O IDL, olha aqui, ó, lipoproteína de densidade intermediária. LDL, lipoproteína de baixa densidade. HDL, lipoproteína de alta densidade. Perceba que quanto menorzinho, né, quanto menor é, menos gordura tem, mais denso é. Tá legal? É assim que são classificadas as lipoproteínas. Vai do quilomicron, que é a maior delas, está repleta de gordura, acabou de ser absorvida lá no enterócito, caiu no sangue, quilomicron.
O quilomicron cai na circulação, vai descarregando essa gordura ao longo do seu caminho, descarregando, descarregando, vai murchando aquele balão e vai dando origem, então, às outras lipoproteínas, no caso VLDL, IDL, LDL e HDL. Tá legal? Bom, só que acontece que o metabolismo de lipídio é totalmente influenciado por alguns hormônios, por exemplo, a insulina e o glucagon. E nós já vimos que a insulina, ela é liberada na corrente sanguínea no estado bem alimentado. Nós comemos, né? E esse aumento da glicose sérica é um estímulo para a liberação de insulina. Tá legal? E principalmente nas células do fígado, nos hepatócitos e no tecido adiposo, nos adipócitos, a insulina vai influenciar diretamente no processo de lipogênese, que é a formação de gordura. Tá legal? Vai fazer engordar. Por quê? Ora, a insulina não coloca glicose para dentro da célula? Se ela faz isso quando você come, então, estimulou a insulina, né? A insulina cai no seu sangue e faz com que entre glicose na sua célula, né? E bom, em todo mundo, né? Em toda pessoa normal, não come apenas gordura. Na sua refeição tem gordura, tem carboidrato, tem diferentes substâncias ali, não é? Tem diferentes moléculas. Tá legal? O carboidrato, a glicose no teu sangue estimula a liberação de insulina. Essa insulina vai influenciar diretamente no metabolismo lipídico. Como? Primeiro ponto. A insulina fez a glicose entrar nas suas células. A glicose entrando nas suas células vai ter o quê? Liberação de energia. Essa glicose vai ser quebrado no citoplasma, vai começar a produção de energia nas mitocôndrias, vai formar glicogênio, que é a reserva, beleza. Mas a gordura vai perder? Não, o nosso organismo não quer perder energia. Então, vai armazenar essa gordura, né? Vai fazer a lipogênese, que é a formação de gordura, lá no seu tecido adiposo, no seu fígado, por exemplo, nos seus hepatócitos. Tá legal? Então, por que a lipogênese acontece? Justamente, cara, você tem um aumento da glicemia sérica. Tem glicose sobrando, você comeu, tá legal? E você tem uma alta taxa de produção de energia de ATP. Isso é um sinal para que aconteça a lipogênese. Não precisa queimar lipídio se eu tenho glicose suficiente. A glicose é mais fácil para mim quebrar. Tá legal? Onde isso ocorre? No citoplasma de hepatócitos e adipócitos, principalmente. Tá legal? Então, a lipogênese, formação de gordura, acontece no citoplasma de hepatócitos e adipócitos. Por quê? Porque subiu os níveis de glicose do seu sangue, você comeu. Tá legal? E esse aumento da glicose foi um estímulo para a liberação de insulina. Tá legal? Então, a lipogênese é influenciada diretamente pela insulina no sangue. Tá legal? Calma, não apavorem com esse ciclo aqui. Eu não quis tirar ele, tá legal? Mas não apavorem. Tá legal? Chega, pessoal, nasce no citoplasma da célula. Então, olha só o que acontece no citoplasma da célula. O triacilglicerol e triglicerídeos é a mesma coisa, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos lá. Chegou na célula. Bom, vai ser degradado, né, quebrado, tá legal? O ácido graxo, né, e vai ser convertido em acetil-CoA, tá legal? E a insulina vai agir diretamente numa enzima que forma o malonil. Tá legal? Guardem por hora que a insulina vai atuar diretamente na formação do malonil. Aqui é o ponto-chave.
Tá legal? Ou formação do malonil. Tá legal? Então, lembra que o quilomicron está trazendo o triglicerídeo não vai simplesmente entrar, né? Nós temos aquelas lipases que vão quebrar esse triglicerídeo, né? Vão tirar lá o esqueleto de carbono e vai fornecer para a célula. Depois vai ser montado de novo lá dentro dos adipócitos. Tá legal? O ponto-chave aí, né, é a formação do malonil. Quem que influencia nessa produção do malonil é a insulina. Tá legal? É a insulina. Bom, aí no citoplasma da célula, a lipogênese acontece em 3 etapas. Tá legal? Em 3 etapas. Primeiro, com a produção do malonil, que acontece por essa via bioquímica que eu mostrei. Não precisa decorar a via bioquímica, mas lembra um pouquinho do malonil, tá? Bom, beleza. O segundo é o alongamento da cadeia. O que que acontece? Como é que essa cadeia vai se alongar? Vai acontecer essa etapa 1 várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Tá legal? Bom, mas veja, o glicerol, ele deixou os ácidos graxos. Os ácidos graxos entraram na célula. Mas aonde que está o glicerol? Não é triglicerídeos ou triacilglicerol? Acontece que dentro da célula vai ser adicionado um glicerol, que vem de uma outra via bioquímica. E aí um glicerol mais as cadeias formadas de triglicerídeo, de ácido graxo, vai formar o triacilglicerol lá dentro da célula. Então aquele adipócito, ele vai se encher cada vez mais com gordura. Tá legal? Com gordura. Tá legal? Formou gordura. Ele vai se encher de gordura. Tá legal? Aqui é o núcleo da célula. E aqui o citoplasma se enchendo de gordura. Então a montagem do triglicerídeos acontece aqui no citoplasma da célula. Tá legal? Tudo bem? A célula está inchando, está crescendo, está engordando. Você está engordando nesse ponto. Tá legal? Durante essa lipogênese. Resultado, né? Resultado é esse. Tá legal? Suas células aumentaram então de tamanho. Tá legal? Então a nossa gordura, a nossa pancinha, né? É nada menos do que um estoque de triglicerídeos. Tá legal? Agora, vamos pegar essa imagem e também utilizar como exemplo. Porque qual que é a relação entre obesidade e diabetes? Galera, imagina o seguinte. Pega, por exemplo, o seu corpo agora, todo mundo aí pode imaginar o seu corpo agora. Imagina o volume do seu corpo hoje. Agora pense se você engordar semana que vem 100 quilos. O volume que o seu corpo vai adquirir com 100 quilos a mais. Vai ter um volume muito maior. Cara, pense agora comigo. Se o seu pâncreas ele consegue produzir somente uma determinada quantidade de insulina. Vamos supor que para o volume do seu corpo hoje, a quantidade de insulina que o seu pâncreas produz, no seu fervor, no máximo que ele consegue, sejam 10 moléculas, é muito mais que isso, mas suponha 10. E essas 10 moléculas são capazes de desempenhar a função da insulina. Conseguem controlar a sua glicemia sérica, tá legal? Agora imagine só, se o teu corpo não consegue produzir mais. As 10 moléculas foram suficientes para manter a glicemia do seu corpo. Cara,
Agora, imagine se o volume do seu corpo aumente 100 quilos. Aquelas 10 moléculas que o seu corpo produz pode não ser capaz mais, né, de suprir a necessidade. Agora você tem um corpo com 100 quilos a mais de volume. Aquela quantidade que o seu pâncreas produz pode não ser mais o suficiente para o seu corpo. Então, essa é uma relação muito importante entre diabetes e obesidade. Todo obeso é diabético? Não. Mas existe uma relação entre a obesidade e a diabetes. Por quê? O pâncreas parou de produzir insulina? Não. Talvez a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas não é mais o suficiente. Porque agora o teu volume corporal aumentou. Tá legal? O teu volume corporal aumentou. Essa é uma relação muito importante entre obesidade e diabetes. Tá legal? Tudo bem? Bom, a insulina também vai ter um papel importante na síntese do colesterol. Tá legal? Que é de extrema importância porque é precursor de hormônios e é estrutural na membrana celular. Toda membrana celular, você vê moléculas de colesterol que estabilizando a membrana. Tá legal? Essa é uma das funções do colesterol. Tá legal? E a insulina age diretamente lá. Oi? O povo tá pedindo assim, tem como você continuar na outra aula, porque a nossa cabeça tá fritando. Tá, não. Tem sim, eu já imaginei, eu já só queria ver um ponto de parada. Tá legal? Deixa eu parar nesse próximo aqui, tá bom? Só queria ver um ponto para não quebrar o raciocínio, eu já paro, tá bom, pessoal? Eu sei que o assunto pesou um pouco, não tem problema, né? Eu até agradeço pela sinceridade, que senão a gente fica falando aqui e aí não vale de nada, tá legal? Mas eu já vou parar agora, tá legal? Então, a insulina, pessoal, ela tem um papel importantíssimo na síntese do colesterol, justamente porque ela atua, tá legal? Em uma via de síntese do colesterol, tá legal? Lembra aquele acetil-CoA, tá legal? Ele pode participar direto na síntese do colesterol. E nesse meio do caminho, tá legal? Nesse meio do caminho é que atuam, né, alguns fármacos que controlam esse colesterol, que são as simvastatinas, por exemplo, tá bom? Que são a base de estatina, tá legal? A insulina, basicamente, ela atua diretamente em uma enzima, que é essa HMG-CoA redutase, tá? Aumentando a síntese de colesterol. Essa simvastatina, ela atua nessa enzima, tá bom? Diretamente nessa enzima, que é uma enzima marca-passo, que a gente chama, reduzindo a síntese de colesterol, e por isso controla o colesterol sanguíneo. Tá legal? Então aqui a gente para, né? E a gente continua, né, falando da influência agora do glucagon na próxima aula. Tá legal? Que nós falamos da influência da insulina no estado bem alimentado, quando você come, mas em jejum, qual é a função do glucagon? Lembra que são dois hormônios antagônicos, né, que estão ali naquela gangorra, né, se desequilibrando a todo momento, né, tentando estabilizar, né, a glicemia sérica. Tá legal? A gente fala então da influência do glucagon no estado jejum na próxima aula. Lembrando que a próxima aula é prática. Tá legal? Tudo bem? A gente para aqui então, pessoal. Desculpem por forçar, né? Sei que a aula ficou um pouquinho pesada, mas agora vocês têm um benefício, que é a aula gravada, né? Vocês podem assistir com mais calma aí em outro momento. Mas também falta pouco, tá? Por isso que a gente consegue terminar na próxima aula, tá legal? Falta pouquinho. Beleza? Beleza? Bom, galera, sei que a aula fica pesadona mesmo, mas vamos lá, tá bom? Eu quis adiantar um pouquinho mesmo com vocês para a gente fazer as práticas depois, tá bom? Semana que vem, prática, ainda carboidratos, curva glicêmica. Na próxima,
aula prática de novo, metabolismo lipídico, tá legal? Se a gente tiver tempo, a gente marca mais uma outra, mas eu quero pelo menos mais 2 aulas, é o compromisso meu com vocês, tá legal? A não ser que aconteça alguma coisa mais forte, né? Mas não vai acontecer nada não, vamos lá. Tá bom? Beleza, galera? Valeu, um abraço, pessoal, tamo junto, vamos nessa, boa noite, valeu, galera, tchau, valeu, boa noite, gente.